Vamos então para a ministração da palavra de Deus nessa noite. Por favor, abra a Bíblia no livro de Provérbios. Livro de Provérbios, o próximo livro depois dos Salmos. Livro de Provérbios. E nós vamos começar hoje uma nova série, que eu prometi há um tempo atrás, meditando. Vamos caminhar a partir de hoje no livro de Provérbios. Um livro muito abençoado, um livro que tem muito a nos instruir, tem muito a falar ao nosso coração, tem muitas coisas para nós falarmos em Provérbios. Se você for lá no nosso canal no YouTube, nós temos algumas séries lá, e a maior série que nós pregamos aqui foi a série no Evangelho de Mateus, que foi a série do Reino dos Céus, que deu 21 sermãos. Então foi uma bênção, passamos meses pregando, e aprove a Deus, nós não pregamos versículo por versículo, capítulo por capítulo, mas deu 21, e agora, Provérbios, são 31 provérbios, vamos ver quanto que Deus vai nos dar, quantos sermões vai vir em cima desse livro maravilhoso que tem muito a nos ensinar. Então, Provérbios capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 ao 7, os primeiros versículos desse livro maravilhoso, que então nos diz assim: Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação, para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Amém. Então, queridos, nós vamos caminhar nessa série de mensagens no livro de Provérbios. Deus tem muito a falar conosco nessa série. Que você não perca nenhum encontro, nenhum culto. Que você possa aprender com essa série. Convido você também a ler o livro de Provérbios. Já venha para o culto com ele lido. Você vai ter maior entendimento ainda quando a mensagem for pregada. De repente surgiu alguma dúvida e o pastor pode de repente falar que é algo que você estava em dúvida e vai ser respondido. Então eu dei o nome dessa série de Conselhos da Sabedoria. Conselhos da Sabedoria. Já vamos entender por que é da sabedoria e não de sabedoria. Vamos entender que isso tem um propósito de estar escrito dessa forma. Então, para a gente primeiro entender, e hoje vai ser a primeira mensagem, a mensagem praticamente de introdução, ela vai ser mais breve também, para a gente entender um pouco no que nós vamos falar, tratar e aprender. Primeiro, o livro de Provérbios, ele faz parte de um grupo de livros da Bíblia, chamado os livros poéticos, ou os livros sapienciais ou livro de sabedoria, que está dentro desses livros Jó, Salmos, Provérbios e Eclesiastes, que vai fazer parte desse conjunto das sabedorias, muitas delas de Salomão. Então, ele faz parte desse grupo, e nesse grupo de livros, o debate desse conjunto de livros é das questões mais difíceis da vida, para tentar compreender os problemas da vida. Então os livros são escritos para tentar compreender os problemas da vida.
trazendo soluções, trazendo críticas, trazendo orações, trazendo reflexões. Os livros foram escritos para nos dar orientação para a vida, para que a gente possa pegar esses livros de sabedoria e tirar lições para a vida. E o livro de Provérbios, então, ele é muito direto, ele é muito fácil de compreender. Nesses livros, então, por exemplo, em Jó vai nos ensinar e vai quebrar uma máxima que nós temos, que se a pessoa está passando dificuldade, é porque ela fez alguma coisa de errado e ela está pagando. Jó quebra isso, acaba com isso, porque Jó, a palavra diz que ele é o homem mais íntegro da terra. Deus ainda faz um desafio para Satanás: já viu meu servo Jó? Não tem ninguém mais íntegro que ele. Então, e ele é o homem que mais sofre em toda a Escritura. Ele perde tudo que ele tem. Ele era riquíssimo, ele perde tudo que ele tem, as criações, o gado, as plantações. Para completar, morre todos os seus filhos, e ele ainda fica doente, muito doente, mas muito mal, quase morrendo. E ainda, se isso não bastasse, tem 3 amigos abençoados que vão lá e só dão paulada nele. Tu deve ter feito alguma coisa, tu está aí porque tu merece. Olha só o que está acontecendo contigo. Então Jó quebra essa máxima da gente achar que a pessoa está passando dificuldade, alguma coisa ela fez, ela está pagando. Jó não tinha feito nada. E Deus mostra a sua soberania no livro de Jó, quebrando essa máxima. O livro de Eclesiastes nos mostra as vaidades da vida, e ele fala: tudo é vaidade, e vai concluir que no fundo o mais importante da vida é a vida com Deus. Eclesiastes vai nos mostrar que não adianta. Salomão diz: eu tive tudo o que eu queria. Ele foi o homem mais rico do Antigo Oriente. Ele teve as mulheres que quis. O que ele queria, ele estalava o dedo e estava na mão dele. Riqueza, bens, amores, autoridade. E ele conclui que nada disso faz sentido. Não adianta nada tudo isso. O que mais importa é a vida com Deus. E o livro de Provérbios nos fala, nos ensina sobre sabedoria. A sabedoria é saber aplicar o conhecimento. Nós vamos falar melhor depois sobre isso. E aí Tiago vai dizer no Novo Testamento: se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Porque todos nós precisamos de sabedoria. As poesias hebraicas são diferentes das poesias brasileiras, em português, por exemplo. Nós, em português, para fazer uma poesia, um cântico inclusive, a gente usa rimas. A primeira frase rima com a segunda, e assim ela vai rimando. Isso é o nosso tipo de poesia. Na nossa literatura, é assim que se dá as poesias, com rimas, como se fossem cânticos. As poesias hebraicas, que os livros aqui são poéticos, porque eles são escritos em formas de poema, ele tem regras diferentes. E eu preciso falar isso para você entender, quando nós for falar dos capítulos, você entender o que nós estamos dizendo. As poesias hebraicas, elas vão trabalhar no paralelismo. E aí tem vários tipos de paralelismo, são paralelos, né? Por exemplo, tem o paralelismo da
antagonia, do antagonismo. Por exemplo, Provérbios 10:1 diz: o filho sábio dá alegria ao pai, o filho tolo dá tristeza à mãe. Ou seja, um sábio e um tolo. Vai fazendo essa antagonia. Um bom e um mal. Ele vai fazendo esses trocadilhos. A outra forma de paralelismo é quando é igual. Ele fala a mesma coisa, só de forma diferente. Por exemplo, Provérbios 6:2: e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. A mesma coisa. Caiu na armadilha das palavras que disse, está prisioneiro do que falou. A mesma coisa, só de forma diferente. A forma numérica, o paralelismo numérico, por exemplo, que é o Provérbios 6:16. As 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta. E aí Provérbios vai ter alguns provérbios assim, vai trazer números. E Provérbios, aí os livros poéticos vão ter muito disso, que é a forma do acróstico, que são palavras, são letras, como por exemplo, nós podemos fazer um acróstico de Jesus. O J é uma coisa, o E é outra coisa. E assim é alguns provérbios. Por exemplo, o provérbio 31, do 10 ao 31, é assim, um acróstico, só que nós não vemos isso, porque no original está o acróstico, para nós não aparece. O livro de Lamentações, todo o livro de Lamentações, ele é um acróstico. Ele usa o alfabeto hebraico, do A ao Z, nosso. Lá são 22 letras, e ele tem então 22 versículos em cada capítulo. E no capítulo 3, isso se multiplica por 3, tem 66 versículos. São 3 vezes o acróstico acontecendo. E o Salmo 119, todo ele é um acróstico também, que nós não percebemos, mas é assim que os livros poéticos funcionam na Bíblia. Provérbios vai usar a antinomia, que é, por exemplo, os contrastes, né? A lei de Deus e o seu contraste. Vai falar das mulheres, a sabedoria e a prostituta, a mulher sábia e a mulher tola. Vai usar essa antinomia. Porém, as mulheres que é citado no livro de Provérbios, elas são tipos. O Salomão e os outros homens que escreveram Provérbios foram inspirados por Deus para escrever esses provérbios usando esses termos, usando as mulheres, sabedoria e prostituta, tola e sábia. Para eles estão escrevendo aquilo ali com sabedoria, mas elas são tipos para nós hoje no Novo Testamento, porque elas vão nos mostrar uma outra realidade, que sempre que nós formos ler a palavra sabedoria, quando ele fala sabedoria, fala nas praças, a sabedoria dá um conselho, essa sabedoria para nós tem um nome, que é Jesus. A sabedoria de Provérbios é Jesus. Por isso, conselhos da sabedoria. Aí nós vamos ver depois, quando nós entrarmos nesses capítulos, quem é a prostituta, quem é a mulher tola, quem é a mulher sábia. Nós vamos aprendendo isso, que vai trazer para nós muito entendimento e muita bênção para a nossa vida. Nós vamos usar então o duplo sentido nas porções que nós vamos ler. Vamos aprender o que Salomão está dizendo ali, o que serve para nós hoje, e o que é o tipo que ela está representando. Provérbios também, gente, a gente muito fala de promessas de Deus, mas Provérbios não é promessa. Provérbios não tem promessas de Deus. Provérbios não é profecia. Provérbios é conselho e
possibilidades. Porque os homens sábios da época, como Salomão, Agur e outros que nós vamos ver aqui tem em Provérbios, eram homens sábios, e Salomão foi considerado o homem mais sábio da Bíblia. Tanto que os reis, os reinados, a rainha de Sabá foram procurar ele para saber quem é esse homem, com tanta sabedoria. A palavra diz que ele conhecia de botânica, ele conhecia de tudo, de animais. Era um homem extremamente sábio. Então esse homem olhando para a vida, esses homens sábios olhando para a vida, eles chegaram a uma conclusão: se você fizer isso, o resultado é esse. É como a gente fala hoje: se você for procurar emprego, você vai chegar no emprego. Mas se você não procurar, você não vai ter emprego. São conselhos sábios daquilo que são possibilidades. Mas você pode procurar emprego e não achar? Pode. Mas você vai sair para procurar, até achar. Então são conselhos, possibilidades, que os provérbios vão nos ensinar. Se você fizer isso, você vai ir bem na vida. Então, caminhando sobre aquilo que Salomão nos escreve, ele começa Provérbios dizendo que é ele, e dizendo para que serve os provérbios, por que ele está escrevendo provérbios. E no versículo 1, então diz assim: esses são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Primeira coisa que nós vamos aprender hoje: a história de Salomão começa pelo rei. Ele é um rei, e aqui diz que ele é filho de um rei. Ele é filho de Davi, o maior rei de Israel. E nós vamos meditar e vamos aprender algumas coisas preciosas sobre esse versículo, essa frase que Salomão escreve, porque ele diz que ele é um rei. Salomão tinha um rei acima dele. Davi também é um tipo, ele tipifica Cristo, aquele que vence os gigantes, vence os desafios, vence as batalhas, aquele que comanda o seu povo, conduz o seu povo, liberta o seu povo. Davi é um tipo de Cristo. Então Salomão vai dizer que ele tinha um rei acima. E eu começo perguntando para você: qual o monarca que está acima de você? Quem governa a sua vida? Alguns podem dizer: eu mesmo. Mas Salomão tinha alguém que estava acima dele, e o livro faz questão de mencionar que ele era filho de um rei, que tinha um rei acima dele, que ele tinha alguém que governava a sua vida até ele mesmo se tornar um rei. Um rei, quais são as características de um rei? Um rei tem autoridade. Aí eu pergunto: quem governa a sua vida? Quem é o monarca que está acima de você? E você vai me acompanhando no raciocínio, vai raciocinando comigo, vai pensando, conforme eu for lançando as frases, você vai pensando na sua vida, quem é que governa você? Porque um rei, um monarca, ele tem autoridade. E a autoridade, isso nos aponta para senhorio. Ele comanda seus súditos, ele comanda a sua casa e a sua casa, e ele comanda os seus filhos e os seus filhos. Ele tem autoridade, ele é aquele que manda e desmanda, é aquele que manda prender e manda soltar. O rei, o monarca, ele tem essa autoridade, e isso é quem governa. Ninguém poderia chegar na presença do rei sem autorização. Ninguém chegava até ele sem pedir licença. Inclusive tinha risco de morte se chegasse sem avisar. Ninguém que está debaixo de um monarca, seja rei, seja príncipe,
ou seja imperador, ninguém que está abaixo dessas três categorias tem direito algum, a não ser obedecer ao monarca. E nós estamos debaixo de algum desses três monarcas, e nós não temos direito, nós temos que obedecer. Agora, a pergunta que fica é: qual deles nós servimos? Quem é o nosso monarca? O rei, o monarca, também tem propriedades. Um monarca tem uma terra, uma província, um reino. Um reino consiste, presta atenção nessas duas colocações que eu vou passar. Um reino consiste em um país liberto, em uma pequena nação, um povo que não é muito grande, e um povo de uma mesma religião. Isto é um reino. Se você vai aos tempos antigos, por exemplo, o reino britânico, né? Tem uma religião só que ia compor o reino britânico. O reino de Portugal tem uma religião que ia consistir o reino de Portugal. O reino de Israel, uma religião somente que consiste o reino de Israel. Isso é um reino. Um império é diferente. Um império tem muito povo, ele tem várias etnias, diversas culturas e múltiplas religiões. Não tem uma uniformidade, cada um é de uma religião, mas o império consiste disso. Então existe um imperador que comanda esse império, que tem muitas religiões, muita gente, muitas etnias. A palavra nos fala de um reino e de um império. Primeiro, existe um imperador. Colossenses 1,13 diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. A Bíblia fala de um príncipe. João 14,30: Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Lembra dos monarcas: rei, imperador e príncipe. E a Bíblia fala também que existe um Deus, com D minúsculo. 2 Coríntios 4,4: O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O imperador tem poder sobre muitos povos, sobre muitas raças, sobre muitas crenças e religiões. Quem é o imperador? Satanás. O príncipe governa uma nação, não tem total poder, mas tem autoridade sobre alguns. Quem é o príncipe? Jesus aqui, existe alguma coisa que vai apontar para um anticristo, vai apontar para alguém mau que estava chegando, que ele diz: o príncipe está chegando, ele não tem parte comigo, estou indo embora. Anticristo, o mal, tem alguém que está comandando. Quem é? Satanás. Os deuses produzidos pelo mundo têm as fraquezas dos homens. Se você pegar os deuses romanos, os gregos, os deuses do Egito, dos astecas, dos maias, todos eles são o retrato do homem superior, mas todos eles têm uma fraqueza também. Tanto que na história grega existe a relação de
de Zeus com uma terráquea que nasceu um filho, tem relação de Zeus com, acho que é Afrodite, não me lembro se Afrodite é romana, com também que ele tem um outro filho. Eles têm fraquezas como os homens. São deuses falsos, produzidos por homens, que querem dizer que tem como o homem chegar a um estágio superior, tem como o homem atingir um alto nível de consciência, tem como o homem atingir um alto nível de controlar o universo, e ele consegue dominar a lei da atração, e tudo que ele pensa, ele consegue comandar para ele. Mas são deuses produzidos pelo homem, são deuses falsos que cometem erros. Os deuses pagãos que enganam as nações. Quem é o Deus desse século? Satanás. Mas a Bíblia fala que também existe um rei. Um reino, lembrando, consiste em um país liberto, uma pequena nação, um povo que não é muito grande e uma mesma religião, um mesmo sentido, uma mesma busca, uma mesma forma. Religião vem de religar o homem a Deus. Somente uma pode religar o homem a Deus. E João 18,36 diz: Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. E Apocalipse 19 vai dizer, quando João está tendo uma visão, quando João vê Jesus chegando num cavalo com seu exército atrás para destruir Satanás, destruir o trono de Satanás, do falso profeta e do anticristo, ele tem uma visão que na coxa de Jesus tem uma frase que diz que ele é o Senhor dos senhores, que ele é o Rei dos reis. Existe um reino, um rei, que é Jesus. Se Jesus é o rei, se Jesus tem o reino, se ele é o Rei dos reis, Paulo vai dizer que não existe potestades, principados, o futuro, o passado, não existe anjos, não existe nada que nos separe do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por quê? Porque Isaías vai dizer que o governo está sobre os seus ombros. Isso quer dizer que o governo da terra, que tudo que acontece nesse mundo não está em poder dos líderes, não está em poder dos Estados Unidos, não está em poder da Rússia, não está em poder da ONU, não está em poder de ninguém. Está sob o governo de Jesus Cristo. Está nas mãos de Cristo. O governo do mundo e da sua vida. Se você é um servo, agora você tem que pensar e responder a quem você serve, quem é o seu monarca. Ele é um imperador, ele é um príncipe ou ele é um rei? Se ele é um rei, você pertence a Cristo e ele é o seu rei, ele tem o governo sobre a sua vida. Amém? Quem é o seu rei? A quem você serve? Se você serve ao Rei dos reis, a palavra diz no Salmo 24 que os anjos, quando estão vendo alguém chegar nos céus, os portões celestiais estão fechados, eles olham e dizem: quem é esse que vem? Quem é esse que está vindo? Quem é esse? É o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, é o Senhor dos exércitos que está vindo. Levante, ó portais eternos, levante, ó portais celestiais, que é chegado o Rei da glória. Quem é o Rei da glória? Jesus. Jesus é quem comanda o universo. Jesus é quem comanda esse mundo. Ninguém vai apertar o botão de uma bomba atômica se Jesus não permitir.
A palavra diz, nós falamos no começo, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ninguém que faz parte desse reino, que faz parte da igreja de Cristo, que reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, entra por essas portas, porque ela não prevalece contra a igreja, porque Ele é o Rei dos Reis. E Salomão então começa nos ensinando sobre um rei. E agora eu quero passar para você aquilo que nós vamos aprender com a sabedoria. Que quem é a sabedoria? O Rei dos Reis, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, as orientações do rei para você. Salomão passando as orientações, ele é um rei, filho de um rei, passando para nós. Versículo 1, então, vai dizer que esses são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Versículo 2, eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento. O que os provérbios então nos trarão? Primeira coisa, sabedoria. A sabedoria é a aplicação do conhecimento. Não adianta ter conhecimento, mas não ter sabedoria. Não adianta só conhecer, não adianta só aprender, sem ter sabedoria para aplicar o conhecimento. E um exemplo muito fácil da gente entender é o exemplo do tomate. Você sabe que tomate é fruta, certo? Você conhece. Mas ter sabedoria é não colocar ele numa salada de frutas. É aplicar o conhecimento. Agora, se você não tem sabedoria, você mete na salada de fruta e não vai ficar com um gostinho muito bom. Não adianta fazer uma faculdade, mas não aplicar o que aprendeu. Quantas pessoas aí fazem faculdade? E você vai contratar, fez faculdade de administração, né, Thales? E tu vai chamar e tu diz, tu tem certeza que tu fez faculdade de administração? Não consegue aplicar o conhecimento, porque não tem sabedoria. Não resolve você estudar como ser uma mãe, mas não saber ser mãe. A Bruna e a Tayane, que são as mais novas mamães, aí sabem disso. Pode ler um monte de livro e vai lá e vê reportagem, vê. E hoje tem podcast, né? Vê podcast, vê. E como é que vai ser? Aí quando chega que a criança dá o primeiro choro, meu Deus, o que eu faço? Para de chorar, por favor. Mas lá dizia que era só fazer assim, mas não funciona. Porque precisa ter sabedoria para ser mãe. Ser mãe não é só carregar a criança no colo. Ser mãe não é só carregar na barriga. Ser mãe é muito mais do que isso. Nossa, é como ser pai. Ser pai não é só fazer o filho e tá bom, agora cuida aí. Eu sou o pai. Eu sou o pai. É só o título que tu quer. Que ser pai não é só isso, não é só estar ali junto. A criança chorando na madrugada, a mulher passando o nosso sufoco e o cara... Já dizia um bordão de comercial, né? Ser pai é participar. Então, não adianta ter o conhecimento, mas não ter sabedoria. Não resolve você se encher de conhecimento todos os domingos, ler muitos livros, conhecer a Bíblia, mas não aplicar. Isso não é ter sabedoria. Não adianta de nada. Está gastando tempo, perdendo tempo. Vai lá e se enche de conhecimento e lê, estuda. Mas na hora de e agora? Vamos lá. Não sei o que fazer. Não sei como fazer. Não consigo fazer. Então a palavra está dizendo que os provérbios vão nos ensinar a ter
sabedoria. Segundo, no versículo 2 que nós lemos, o 3 diz: a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Segunda coisa que Salomão nos ensina é ter disciplina na vida. Os provérbios vão nos ensinar a ter disciplina. Ser uma pessoa disciplinada é fundamental na vida. Se você não tiver disciplina, você pode perder o emprego, porque não tem disciplina, porque não sabe se portar, porque não sabe manter uma postura, porque não tem disciplina com nada. Se você não tem disciplina, pode gastar demais e não ter como pagar, porque não tem disciplina, não sabe cuidar do dinheiro. Tem gente se olhando aí, ô glória. Pode se tornar um desregrado em tudo. Não tem disciplina com o horário, não cuida do horário, está sempre atrasado em tudo que vai fazer. Acaba perdendo a confiança das pessoas, porque não dá para confiar, porque eu já sei, porque tem pessoas que nós conhecemos, não é ninguém aqui, tá? Não é ninguém, não é direto para ninguém, que a gente já sabe que hora vai chegar. Marcou para chegar às 6. Tá, então espera 6h30, 7. Poxa, isso é chato demais, isso é ruim demais. Isso é pessoa indisciplinada, que não passa confiança para ninguém, porque acha que o outro tem que esperar, mas ele não tem que cumprir o compromisso. Não, o horário, o relógio foi feito para a gente usar, e para a gente ter disciplina, e aplicar a disciplina. Eu marquei nesse horário, eu vou chegar nesse horário. Tenho que chegar nesse horário. O Léo e a Dani já aprenderam, e eles são assim. O Léo tem um compromisso, ele diz: vamos pai, não, Léo, está cedo. Não, mas eu quero chegar antes. Amém, glória a Deus, assim tem que ser. Disciplina. Então os provérbios nos ensinam a ter disciplina, e a disciplina na vida é fundamental para você conseguir um emprego, para você manter as amizades, para você manter os seus compromissos, para você ter um nome limpo. Disciplina. Os provérbios nos ensinam a ter disciplina. Terceiro, no versículo 4, ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Vai nos ensinar, Salomão vai nos ensinar, o rei vai nos ensinar a ter prudência e conhecimento aos jovens. Porque jovem, já fui jovem, mas sou jovem ainda, né? E sei que o jovem não tem prudência, e é apressado, afobado. Então os provérbios nos ensinam a ter prudência. Muitas vezes perdemos oportunidades por não ter prudência. Nos enfiamos em problemas por falta de prudência, por falta de cautela. Quer fazer tudo para ontem e aceita qualquer coisa. Apareceu uma proposta, aceito, é isso aí, é essa mesmo. Calma, pensa, analisa, ora, estuda, tenha prudência. Não vai se enfiar em qualquer canto que vai dar problema. Prudência, sensatez. Quantas pessoas se meteram em uma furada por não ter prudência? Quantas pessoas já se meteram em confusão por não ter prudência? Já dizia o filósofo, né? Prudência e canja de galinha não faz mal para ninguém. Prudência, calma, sensatez. Jovens, leiam provérbios. A palavra diz que os provérbios vão ajudar vocês a ter prudência. Ouça a voz do rei. E outra coisa, jovens, ouçam os mais experientes. Porque às vezes existe até aquele que faz um curso, faz uma faculdade
e passa a se achar melhor do que o outro porque não fez. Calma, prudência, calma aí. A pessoa tem mais experiência do que tu, escuta ela. Porque só o canudo na mão, porque tem conhecimento e não tem sabedoria, também passa a não ter prudência. E acaba arrumando inimizades, porque se acha o bom, né, o conhecedor, o entendido, sem prudência, e acaba arrumando inimizade. Quarto, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Se ouvir o rei, os conselhos que o rei nos dá, que a sabedoria nos dá, quem ouve vai ter temor ao Senhor. Aí eu peguei no dicionário os sinônimos de insensato. É aquele que não ouve. Porque aquele que ouve, aquele que lê o livro, aquele que ouve o rei, aquele que ouve os conselhos, ele é prudente e ele aprende a ter temor do Senhor. Ele aprende a temer a Deus, a servir a Deus. Mas o insensato, o cabeça de vento, o desmiolado, o empoderado, o imprudente, o inconsequente, o irresponsável, esse despreza os conselhos do rei. Acho interessante que insensato, o sinônimo dele é empoderado. Cabeça de vento, desmiolado. Na verdade é a pessoa que se acha que ninguém precisa me ensinar mais nada, eu já sei tudo. Gente, todos nós estamos numa eterna caminhada de aprendizado. Eu sou estudante de teologia, eu sou professor de teologia, eu estou fazendo uma pós em teologia, mas eu sempre tenho que aprender, preciso aprender muito mais. Eu olho pessoas que conhecem mais que eu fico assim, que benção, como eu quero um dia conhecer também. Todos nós precisamos aprender. Todos nós precisamos ser prudentes, ser humildes e receber, porque senão, quando a gente acha que sabe tudo, a gente passa a não ouvir mais as outras pessoas, e aí gera os problemas, porque aí diz que o insensato despreza a sabedoria e a disciplina, despreza o rei. Então, a partir de hoje, vamos caminhar com o rei e receber conselhos de sabedoria. Não perca a continuação dessa emocionante história que nós veremos nos próximos capítulos. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Quero convidar você a orar. A orar nesse momento, porque todos nós precisamos de sabedoria. Todos nós precisamos dos conselhos do rei.